Boa noite, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão sendo abençoados nessa noite até aqui? Levanta sua mão, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus aí, querido, porque Ele já está falando conosco. Noite de milagre, noite de restauração, noite de manifestação do poder, da presença do Senhor Jesus na minha e na sua vida. E eu quero louvar ao Senhor Jesus, eu quero agradecer por essa oportunidade, Pastor Pascoal, Pastora Dani, pelo privilégio de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é digna de toda aceitação. A palavra do Senhor, ela transforma as nossas vidas. A palavra do Senhor, ela edifica a nossa casa. A palavra de Jesus é bússola para os nossos pés, é lâmpada, é aquilo que nos norteia a caminhar segundo o propósito de Deus para mim e para você. Então eu louvo a Deus por essa rica oportunidade. Eu agradeço ao Senhor Jesus, porque um dia eu ouvi a sua palavra e eu criei no que estava escrito, e eu e a minha casa nos entregamos ao Senhor Jesus e podemos hoje celebrar e cultuar juntamente com os irmãos, amém? Deus é maravilhoso, e eu gostaria de compartilhar essa palavra que é digna de aceitação com você nessa noite. Uma reflexão, uma breve reflexão do texto da palavra do Senhor, porque eu quero te dizer, meu irmão, Deus tem uma direção profética nessa noite. Ele já está falando. Ele está falando para mim e para você. Viva os propósitos de Deus. Você pode virar para o teu irmão e dizer isso? Viva os propósitos de Deus. Amém? Porque nós não saímos perdendo em nada quando nós vivemos os propósitos de Deus para mim e para a sua vida. Essa noite, meu irmão, eu quero te dizer que é uma noite onde cadeias podem ser quebradas na autoridade do nome de Jesus. Salvação pode chegar lá na sua casa se você tomar posse da palavra, se você pegar ela para você, tomar posse nela nessa noite, em nome de Jesus, amém? Então lá, abra sua Bíblia juntamente comigo, no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, se você está com a sua espada, abra ela juntamente comigo, Atos dos Apóstolos 16, capítulo 16, do 9 e 10. Antes de ler a palavra do Senhor, eu gostaria de fazer uma oração. Curva a sua cabeça. Pai santo, Pai querido, graças eu te dou, Senhor, nessa noite. Glorifico o teu nome, engrandeço, reconheço quem tu és. Tu és soberano, tu és digno, tu és santo, tu és todo poderoso. Eu te agradeço, Senhor, por toda a tua obra realizada na minha vida, na minha casa. Eu te agradeço por todo o privilégio, Senhor, de te servir, de caminhar, Senhor, na tua presença, de ter, Senhor, a tua presença na minha vida. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por estar nessa igreja linda e abençoada, por poder, Senhor, compartilhar, Senhor, com os irmãos, com liberalidade a tua palavra, Senhor, por poder ser edificada neste lugar, pelo privilégio de ter pastores tão abençoados, ó Deus. Eu te agradeço pela vida do meu esposo, dos meus filhos que estão aqui. Eu te louvo, Senhor, nessa noite por tudo que o Senhor tem feito. Eis-me aqui, Jesus, como um vaso nas tuas mãos. Eu sou o vaso, Senhor, tu és o oleiro, tu faz com o vaso como tu quiseres. Usa a minha vida para a glória do teu nome. Eu oro a ti, Senhor, agradecida por tudo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. O texto da palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos 16, 9 e 10, vai dizer para mim e para você. Paulo escreve dizendo, né? Durante a noite, Paulo teve uma visão. Aleluia. Não sei se vai projetar. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Agora você pula lá para o versículo 24.
O texto vai dizer para nós, dando continuidade no que Paulo está fazendo nesse momento. No mesmo capítulo 16, 24. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Diz para o irmão que está do seu lado, de repente, aleluia! De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Ah, meu Deus, tu és maravilhoso. E o texto continua dizendo: o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Glória a Jesus. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Algumas versões vai dizer: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Meu irmão, quando o pastor Pascoal falou assim: Kelly, você gostaria de ministrar a palavra do Senhor? Eu estava no meu devocional exatamente nesse texto, buscando nesse texto. E esse 31, quando o carcereiro responde: o que eu faço para alcançar a salvação? O que eu faço para ser salvo? Paulo responde para ele: creia e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, é um mistério tão poderoso quando nós ativamos a nossa fé. Por quê? Porque Deus espera que uma pessoa se coloque na brecha. Paulo não declara aqui: olha, você precisa trazer os seus aqui primeiro e eu vou ministrar a palavra, depois o evangelho vai alcançar o coração deles. Ele disse: não, se você crer, será salvo tu e a tua casa. E eu, quando me converti, eu tomei esse versículo como sabe, algo que você tem assim como muito precioso, que todas as vezes que você se vê em dificuldade, você se lembra daquele versículo como se fosse uma âncora na sua vida. Então a palavra de Deus, ela é uma âncora na minha e na sua vida. Ela vem para mim e para você, para nos alicerçar a viver os propósitos de Deus. Deus nos chamou para viver uma vida abundante, plena, mas nós precisamos entender isso. Então, nesse texto de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, ele foi enviado para pregar para as igrejas naquela região, porque ele tinha uma missão. As igrejas enviaram Paulo para uma missão, mas durante a noite ele teve uma visão. Ele teve uma visão onde um homem chamava por ele, um homem da Macedônia, para que ele fosse até lá livrá-los. E Paulo, entendendo que era a voz do Senhor, Paulo ouviu aquilo que ele estava sentindo no seu coração e ouvindo na sua mente, e seguiu aquilo que estava sendo proposto para ele, e foi em direção à Macedônia. Então eu quero te dizer, meu irmão, nessa noite, você foi criado por Deus e para Deus. É um propósito do céu para você. Você foi criado por Deus e para Ele. Não adianta nós tentarmos caminhar na nossa vida longe, distantes da presença do Senhor e dos propósitos do Senhor, porque Ele te escolheu para isso. Ele te escolheu para você viver nele, por Ele e para Ele. Então todas as vezes que nós não cumprimos esse propósito, nós trazemos dificuldade para a nossa casa, para a nossa família. Mas nessa noite eu quero te dizer: viva os propósitos de Deus e você vai ser ricamente abençoado em nome de Jesus, amém?
Viver é deixar Deus usá-lo para os seus propósitos. Nesse momento, Paulo está dizendo: olha, Senhor, eu estava com uma missão, mas eu sinto da parte do Senhor que Deus tem algo para fazer neste lugar. Então eu me movo segundo a vontade do Senhor para mim. Eu estou atento àquilo que Deus está falando. Deus nos convida a estar atento àquilo que Ele está falando para mim e para você. Viver é deixar Deus nos usar para os seus propósitos, meu irmão, minha irmã. Deus quer te usar lá na sua casa. Deus quer te usar lá no seu trabalho. Deus quer te usar lá onde você faz a sua faculdade. Mas a gente precisa o quê? Se posicionar. A gente precisa estar posicionado, atentos àquilo que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Então, Deus permitiu a prisão de Paulo, porque o texto nós lemos em duas fases. Na primeira parte, o Senhor fala, revela a ele tem uma visão de que ele precisaria ir para Macedônia. Chegando na Macedônia, ele pregava o evangelho. O texto vai falar, em Atos dos Apóstolos 16, que ele estava ali pregando o evangelho naquela região por alguns dias. Por alguns dias ele pregou, ele alcançou a casa de ele pregava para várias mulheres uma certa ocasião, e uma dessas mulheres reconheceu, quebrantou seu coração, entregou a sua vida para Jesus. O Senhor visitou a sua casa, os seus, então a obra já estava acontecendo naquele lugar. Mas o texto da palavra de Deus vai continuar dizendo que Paulo, todos os dias quando ele ia para o templo, uma mulher seguia os passos dele e gritava e dizia: esses são os servos do Deus vivo. E todos os dias ela falava, todos os dias ela repetia, até um dia que Paulo se cansou daquilo e disse: olha, em nome de Jesus, espírito maligno, sai dela. E o espírito deixou aquela mulher. Só que aquela mulher tinha esse espírito de adivinhação. Ela trazia lucros para os seus senhores. Ela era uma escrava. Ela adivinhava, ela trazia essa movimentação de revelação de espíritos malignos, e aquilo gerava lucro para os seus senhores. Então, quando Paulo expulsa aquele demônio, as pessoas ali que eram donas daquela mulher ficaram furiosas, e por isso Paulo e Silas foi lançado na prisão, porque eles estavam cumprindo o propósito do Senhor. Eles estavam ali para libertar, para levar salvação, para levar a palavra do Senhor, e eles foram aprisionados por um tempo. Foi um breve tempo, mas tinha um propósito. A prisão deles tinha um propósito. Por quê? Porque naquele lugar onde eles estavam aprisionados, haveria um grande mover, uma grande manifestação do sobrenatural de Deus naquele lugar. O texto vai dizendo que houve um terremoto, as estruturas se abalaram, porque Deus tinha um propósito, não somente na vida de Paulo e Silas, mas também na vida daquele carcereiro. Louvado seja o nome de Jesus. Num livro que nós lemos há algum tempo atrás, Uma Vida com Propósito. Quantos irmãos já leram esse livro, Uma Vida com Propósito? Louvado seja o nome de Jesus. Tem um texto bem no começo que relata a história de um homem chamado Andrei, um romancista russo que cresceu sob um regime comunista, ateu, mas Deus chamou a sua atenção num dia de tristeza, num dia onde ele estava com o seu semblante abatido, um dia onde ele estava preocupado, um dia onde ele estava afligido, num dia fúnebre, num dia de medo, de pavor, um dia que evocava a morte. Ele se recorda e ele conta no livro, ele relata no livro que aos 27 anos de idade, enquanto ele viajava no metrô, ele foi dominado por um momento de desespero, assim como aquele carcereiro que nós lemos, que se desesperou e tentou tirar a própria vida. Esse homem, ele teve por um momento de desespero naquele lugar. Ele foi dominado por um intenso desespero, que a vida pareceu parar de uma vez, ou seja, ele sentiu que perdeu a sua vida, anulando completamente o seu futuro e deixando nenhum significado. Mas de repente, meu irmão, minha irmã, é no de repente do Senhor que as coisas acontecem. De repente, uma frase apareceu à sua vista. E olha que interessante, olha o que dizia essa frase que apareceu diante desse homem: sem Deus a vida não faz sentido. Você pode repetir isso? Sem Deus.
Mais uma vez, bem forte, todos juntos no 3, 1, 2, 3 e... Sem Deus a vida não faz sentido. Glória a Jesus. E aquela frase tomou aquele homem e ele ficou assombrado. E o texto vai dizer no livro que ele caminhou para a luz de Deus. Ah, meu Deus! Como é extraordinário quando nós temos um encontro com o Senhor e nós estamos em luto, nós estamos em trevas, nós estamos perdidos, mas nós temos um sopro de conhecimento do que Deus nos chamou para viver, do que Deus nos projetou para viver, e nós caminhamos na direção do Senhor Jesus e dos seus propósitos para nós, amém? Quantos estão dispostos nessa noite a seguir isso, a seguir os propósitos de Deus, a fazer a vontade do Senhor, a caminhar na direção do Senhor Jesus para a minha e para a sua vida, meu irmão, minha irmã? Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena fazer a vontade do Senhor. O nosso Deus te ama, o nosso Deus me ama, o nosso Deus, Ele faz o impossível, até mesmo pelos improváveis. Quantos conhecem a história de Paulo lá no início da sua conversão? Foi fácil, meu irmão? Foi fácil? Ele era alguém favorável, uma pessoa boazinha? Não, a palavra do Senhor diz que ele era um perseguidor dos cristãos, ele era um martirizador dos cristãos, ele fazia o terror no povo. O povo de Deus tinha medo de Paulo, de Saulo, antes da sua conversão, até um dia que ele se encontrou com o Senhor Jesus, amém? Quando a gente se encontra com o Senhor Jesus, as coisas mudam. O encontro com o Senhor Jesus muda a nossa história, muda a nossa casa, muda a nossa vida, transforma o nosso futuro. Louvado seja o nome de Jesus. Sem Deus a vida não faz sentido, meu irmão. Deus deseja nos salvar. Deus nos criou para vivermos nele, para Ele. A vida não tem sentido longe da cruz. Sabe por quê? No livro de Colossenses, no capítulo 1, 16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele. Existe um propósito, meu irmão. Deus te criou para viver nele, para Ele. Por isso caminhe nessa direção. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena, meu irmão, vale a pena caminhar com fidelidade na presença de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Como que foi lá que aconteceu em Atos dos Apóstolos 9, 3 e 5 com Paulo? Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Então nós vivemos em duas etapas. Nós vivemos uma vida antes do Evangelho, antes de nos encontrarmos com o Senhor, e nós vivemos uma vida plena quando nós temos esse encontro poderoso, restaurador, transformador. Ah, meu irmão, que muda a nossa história e muda tudo, e alcança não somente a nossa vida, alcança os nossos, alcança a nossa casa, alcança os nossos filhos, o nosso esposo. Vale a pena servir a Jesus? Você pode dar um glória a Deus aí, dizer obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Vale a pena servir ao Senhor. Então eu quero compartilhar rapidamente algumas atitudes de quem vive os propósitos de Deus, assim como Paulo cumprindo tudo aquilo que ele estava fazendo lá na Macedônia, em Filipos, quando ele foi aprisionado. Paulo teve algumas atitudes juntamente com Silas naquele cárcere, que provocou o milagre, que provocou a libertação não somente dele, onde ele estava, mas a salvação chegar na casa daquele carcereiro. Em primeiro lugar, Paulo e Silas desejavam fazer a vontade de Deus. Precisa haver um desejo forte, ardente no nosso coração, para que nós possamos viver os propósitos do Senhor na nossa vida.
Não basta querer, meu irmão, tem que querer de verdade, tem que querer com toda a força, tem que querer ao ponto de fazer aquilo que o Senhor está nos mandando fazer, ainda que doa na nossa carne, ainda que faça com que a nossa carne se estremeça. Nós precisamos desejar fazer a vontade do Senhor com todas as nossas forças, porque, meu irmão, quem vive o propósito de Deus não pensa duas vezes. Não. Quem vive os propósitos do Senhor não pensa duas vezes. Se falar vai para o norte, ele vai para o norte. É para o sul? Bora para o sul. Vamos para frente? Vamos avançar? Vamos para frente. Vai lá na outra cidade? Vamos lá. Ah, precisa parar e mudar? Vamos mudar. Quem tem o desejo ardente no coração de fazer a vontade do Senhor não pensa duas vezes. Faz o que precisa ser feito, assim como nós ouvimos o testemunho, nós recebemos a palavra, nós recebemos o direcionamento e nós precisamos o quê? Executar. Você quer viver segundo os propósitos de Deus na sua vida? Deseje fazer isso e faça. Saia do campo da vontade e tenha vontade, o desejo, ao ponto de você se mover em ações e atitudes que te levem na direção do propósito. Porque é em obediência à voz de Deus e atento ao seu chamado que as coisas acontecem. Não adianta a gente querer ficar parado, estagnado no mesmo lugar e achar que Deus vai fazer aquilo que eu e você precisamos fazer. Meu irmão, tem coisas que a gente que precisa fazer. Tem coisas que é eu e você que precisamos fazer. Muitas vezes a gente espera a mudança na vida do outro e a gente fica assim: ah, Deus, muda meu esposo, muda o meu patrão, muda a minha família, os meus pais. Eu preciso, Senhor, de uma mudança na vida dos meus filhos. Mas é difícil a gente virar e apontar para si mesmo e falar: Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Por quê? Tudo muda quando a gente muda. Você quer ver as coisas acontecendo na sua casa, meu irmão? Ah, se posiciona diferente. Se posiciona diferente. Você pode ter certeza que o milagre vai acontecer na sua vida. Jesus declara em João 4,34, dizendo assim: disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra, o que nos alimenta. O que tem alimentado a sua vida? O que tem alimentado o seu coração? O que tem gerado ânimo e força no seu caminhar? A palavra do Senhor, a vontade do Senhor, aquilo que Deus tem para nós precisa ser o nosso alimento de dia e de noite, de dia e de noite, amém? Em segundo lugar, o apóstolo Paulo estava ali pregando a palavra de Deus, ministrando o evangelho, cumprindo o chamado, fazendo o que era para ser feito, e ele sofreu o quê? Uma grande perseguição. Nós sabemos, irmãos, que no mundo, está escrito, no mundo nós teríamos aflições, ou seja, nós vamos passar por aflições. Mas o que o texto continua dizendo para nós? Tem de bom ânimo. O que ele está falando para mim e para você? No dia da aflição não para não. Não para não. Não baixa a guarda não, meu irmão. No dia da perseguição não desiste não. Não se cansa não. Põe mais força, põe mais marcha, põe mais vigor, ora mais, se posiciona mais. No dia mau, no dia que vier a perseguição, você vai suportar essa perseguição no nome de Jesus, na presença dEle. Na presença dEle, eu e você podemos suportar as perseguições, as aflições. Aleluia, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, no texto de Atos 16, 22 e 23, e diz assim: e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado, ou seja, pregando o evangelho, falando de Jesus, ardentemente fazendo a vontade do Senhor, sofreram perseguição. E eles foram para a prisão. E lá na prisão, meu irmão, não se preocupe, porque Deus está com você. No dia mau, Deus está com você. O nosso Deus, Ele é bom o tempo todo. Ele não é
Deus que é bom só no dia da vitória, não. Ele passa conosco no vale. Ele está conosco no vale da sombra da morte. Ele está conosco no dia escuro, no dia mau. Ele está conosco em todo o tempo. Então não tenha medo, não desista, não fraqueje. Meu irmão, suporte esse momento que você está enfrentando e a vitória vai chegar na sua casa. As correntes vão se quebrar, as prisões vão se abrir e você vai ser ricamente abençoado e alcançar aquilo que você almeja, no nome de Jesus. Somente os propósitos de Deus podem trazer esperança para nós. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Nenhum dos que esperam no Senhor ficarão decepcionados. Ou seja, eu não vou ficar decepcionado, você não vai ficar decepcionado. Mas em quem que nós precisamos esperar? No Senhor Jesus, que fez os céus e a terra. Meu irmão, você não vai ficar decepcionado. Suporte essa dificuldade, suporte essa pressão, suporte essa perseguição. Muitas vezes nós somos perseguidos até no nosso trabalho. Nós estamos fazendo tudo o que é certo, nós estamos cumprindo o propósito, nós estamos trabalhando dignamente, honrando o nosso patrão, mas aí se levanta uma pessoa lá e fala: não, eu vou perseguir aquele dali, eu vou perseguir o servo do Deus vivo. Mas o Senhor nos faz prevalecer, mesmo diante dessas perseguições. Você crê? Meu irmão, toma posse dessa palavra nessa noite. Você pode até ser perseguido, mas o Senhor não vai te desamparar, não vai te abandonar, não vai te deixar fraquejar, no nome de Jesus. Avance, avance. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Aleluia. Mateus 5:10 está escrito isso. Bem-aventurado. Você pode se alegrar, você pode se alegrar em meio à perseguição, porque você é bem-aventurado. Jesus está contigo. O Senhor padeceu primeiro, meu irmão. O Senhor pagou o preço primeiro. O Senhor foi perseguido primeiro. O Senhor suportou primeiro. O Senhor abriu um vivo e livre caminho para nós. Quem somos nós para acharmos que nós não vamos sofrer perseguições? Nós não somos melhores do que Jesus, mas Ele nos diz: suporta. Suporta. Em mim você pode suportar. Se você estiver em Cristo Jesus, você vai conseguir vencer a perseguição. Lembre-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão as de vocês. João 15:20. Então assim, é promessa. Viver os propósitos de Deus para mim e para você é desafiador, meu irmão, mas vale a pena. Tem recompensa, tem um peso de glória separado para você por essa perseverança que você está tendo, por essa atitude que você está tendo. Em nome de Jesus, vale a pena servir ao Senhor. Em terceiro lugar, para vivermos os propósitos do Senhor, outra atitude de Paulo e Silas naquele lugar de cárcere, de prisão, naquele lugar onde eles não mereciam estar ali, eles estavam em oração e adoração. Aqui é uma chave. Quer pegar a chave, meu irmão? Quantos querem pegar a chave nessa noite? Glória a Deus. Em meio às lutas, não pare de orar, não pare de adorar, não pare de buscar. Amém? É fácil cantar canções de louvor enquanto você está com um problema gigante na sua casa, não é? A despensa está vazia e você está adorando, não é fácil. Não é fácil. O esposo fez as malas e foi embora e você vir para a igreja e adorar, é fácil? Não é fácil. Eu não posso ser leviano e dizer que isso é fácil. Não é fácil. Mas é nesses momentos que Deus prova o nosso coração. É nesses momentos de luto, de dor, é nesses momentos de dificuldade que nós dizemos, nós fincamos uma estaca e declaramos: nós não vamos sair daqui, porque eu não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Então eu vou continuar adorando no meio da luta e da dificuldade.
Eu vou continuar buscando. E as cadeias, enquanto eu e você adoramos, elas caem por terra. Elas caem por terra, porque Deus não resiste a um coração quebrantado, a um coração contrito, a um coração que vai, a um coração disposto. Deus não resiste. Deus não resiste, e Ele vem com poder, Ele vem com o poder do céu, Ele abre as comportas do céu, Ele libera uma bênção. Sabe por quê, meu irmão? Enquanto você pode fazer, Deus está contigo, mas quando você não pode mais fazer nada, Deus entra em ação. Deus entra em ação. Foi o que aconteceu aqui. Paulo e Silas estavam adorando naquele cárcere, e você acha que estava fácil ali? Eles tinham apanhado, tinham levado uma surra, os seus pés estavam presos em grilhões, e estavam as pernas esticadas, provocando muita dor, muito sofrimento, e mesmo assim eles decidiram adorar. E por volta, o texto da palavra do Senhor em Atos 16, 25, vai declarar: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Há poder na sua oração, há poder quando você abre a sua boca e adora ao Senhor Jesus e diz como o Senhor é grande, como o Senhor é bom, como o Senhor é digno, como eu te amo, como eu sou grata ao Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é a razão da minha vida, o Senhor é o motivo da minha existência. Eu vivo para te agradar, eu vivo para te adorar. O Senhor me criou para isso. Obrigada, Jesus, obrigada, Senhor. Há poder na sua adoração, meu irmão. Abra sua boca onde você estiver. Se for um problema acontecendo na sua casa, meu irmão, entra para o seu quarto, fecha a porta, ora e adora. O inimigo bate em retirada. Te garanto, Ele não resiste. Ele não resiste. Ele não resiste quando você abre a sua boca e adora. O inimigo bate em retirada. Deus quebra a cadeia enquanto você adora. Salmo 34, no verso 1 diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, e os meus lábios sempre o louvarão. Sempre o louvarão. Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Você foi justificado pelo sangue de Jesus? A sua oração é poderosa, meu irmão. A sua oração quebra cadeias, desfaz o embaraço, manda o inimigo bater em retirada, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. A tua oração é poderosa e eficaz. Está escrito em Tiago 5,16. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Paulo e Silas naquele lugar, em meio à luta, em meio à dor, orando e adorando, eles faziam algo que é muito especial para nós também, que nos chama a atenção. Eles tinham um olhar fito na eternidade. No momento da dor, meu irmão, se você olhar para a dor, você pode fraquejar. Mas se você olhar para a eternidade, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para mim e para você, você consegue resistir. Você consegue suportar. 2 Coríntios 12:10 diz para mim e para você: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando estou fraco é que sou forte. Então o nosso louvor e a nossa adoração tocam o coração de Deus, principalmente quando estamos passando por tribulações. Deus nos prova no meio das lutas. Salmo 34, 17 e 19 diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas.
2 Coríntios 4,17 declara assim para nós, porque a nossa, esse é especial, aleluia. Paulo e Silas estavam com os olhos fitos na eternidade, porque por conta disso aqui, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Tem recompensa eterna. Às vezes a gente pode até achar que é só por aqui, é só aqui as glórias, as vitórias. Não, Deus tem algo muito especial preparado para nós na eternidade. Não baixe a guarda, meu irmão, não desista, adore ao Senhor, ore, busque, vale a pena. E em quarto lugar, a quarta atitude de Paulo e Silas naquele lugar, que falam segundo a vontade de Deus para mim e para você, qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, como nós devemos andar, como nós devemos fazer para viver o propósito de Deus para mim e para você. Meu irmão, minha irmã, eles levavam a mensagem, eles levavam boas notícias, eles tinham na sua boca boas notícias. Boas notícias, sabe por quê? Porque quando o carcereiro acordou, quando o carcereiro viu que a prisão estava aberta, e ele se desesperou pensando até em tirar a sua própria vida, porque era algo muito terrível, se ele não segurasse Paulo e Silas naquela prisão, ele que perderia a vida para os seus senhores. Então ali naquele momento, o carcereiro se desesperou pensando que eles haviam fugido, e quando ele pensa em tirar a vida, Paulo grita, né? Nesse momento, Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Paulo levou uma boa notícia para aquele carcereiro. E aquela boa notícia mudou a sua vida e mudou a sua casa. Nós precisamos caminhar os propósitos do Senhor, tendo dos nossos lábios sempre essa palavra de notícias da palavra do Senhor, boas notícias, palavras que revigoram o nosso companheiro, palavras que edificam aqueles que estão à nossa volta, palavras que encorajam, palavras que elevam o coração de quem está caminhando em dificuldade, quem está passando por um problema. Deus quer usar você, meu irmão, como boca de Deus para abençoar alguém. Deus quer usar a sua vida. Então Paulo tinha ali dentro daquele lugar aprisionado boas notícias. E o que foi o resultado daquilo? Toda essa história, tudo isso que aconteceu, todo esse propósito de Deus naquele lugar, na Macedônia e Filipos, naquela prisão, naquele cárcere, depois daquele terremoto, o propósito de Deus era levar a salvação para aquele homem. Lá no começo nós falamos que Paulo teve uma visão de um homem que dizia: vem, nos ajuda, passa a Macedônia, nos ajuda. E naquele lugar, na Macedônia, em Filipos, naquela prisão, aquele homem precisando, ele estava aprisionando Paulo, mas naquele momento Paulo levou libertação para ele. Deus muda histórias. Deus usa essa situação que você está vivendo para reverter quadros na sua casa, quadros irreversíveis na sua vida, a sua história, o seu testemunho, o seu posicionamento vai mudar a sorte de alguém, vai levar salvação para alguém, vai mudar o cenário de alguém. Amém, queridos? O texto vai dizer para nós, Paulo respondeu para ele: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Louvado seja o nome de Jesus. Então, em conclusão a tudo isso, continuemos segundo os propósitos de Deus para nós. Amém? Vamos continuar vivendo segundo os propósitos de Deus para nós. Meu irmão, deixa Deus te usar para fazer a sua obra. Você está disposto a isso? Deixar Deus te usar para fazer a obra dele? Permaneça firme no dia mau. Você faz essa aliança com Deus nessa noite, de permanecer firme no dia da adversidade. Você não vai olhar para a direita, para a esquerda, você não vai perder o alvo, você não vai perder o foco, você vai continuar olhando para Jesus. E eu quero te dizer que o seu testemunho de vida com Cristo vai levar a salvação por onde você passar. Amém? O seu testemunho é você na brecha, é você fazendo os propósitos do Senhor para a sua vida, que vai ser um testemunho impactante, que vai salvar pessoas.
Então eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite, com esse coração desejoso de cumprir os propósitos do Senhor. O tempo não nos permite avançar muito mais, mas eu quero te convidar nessa noite, nessa oração. Talvez você adentrou aqui neste lugar, você precisando receber o refrigério, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que Deus vai usar você para ser refrigério na vida de alguém. Deus vai usar você para levar salvação para alguém. Deus vai usar você para mudar o cenário da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Deus vai usar você para mudar as circunstâncias lá no seu trabalho. Então Ele te convida nessa noite, como guerreiro, como valentes e valentas do Senhor, a se posicionar na presença dEle nessa noite e a dizer: Senhor, estou aqui. Estou aqui, Senhor, eis-me aqui, Jesus. Usa a minha vida como o Senhor quiser. Usa-me, envia-me, me fortalece, me capacita. Transforma, Senhor, tudo aquilo que precisa ser transformado no meu coração, para que eu faça segundo o teu querer, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Meu querido, coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração e você vai abrir a boca do Senhor está falando nesta noite. Você vai abrir a sua boca e você vai orar, e você vai clamar, e você vai pedir ao Senhor, e você vai adorar ao Senhor, independente das circunstâncias que você está vivendo agora, independente da situação que você está passando agora. Você vai juntamente comigo abrir a sua boca e vai orar. Irmão, irmã, enquanto você estiver orando, as cadeias vão começar a quebrar. Meu irmão, enquanto você estiver orando ao Senhor Jesus por essa causa, pela vida dos seus, pela sua família, cadeias vão quebrar neste lugar, as muralhas vão cair na autoridade do nome de Jesus. Por isso não se detenha, meu irmão, começa a clamar, começa a dizer: Deus, eu estou aqui, Deus, eu te adoro, Senhor, independente das circunstâncias, mas Deus, o Senhor sabe o que eu estou passando. Diz para Ele, meu irmão, minha irmã, diga: Deus, opera um milagre poderoso na minha vida, Senhor. Eu preciso, Senhor, do teu milagre. Eu preciso, Senhor, da tua manifestação sobrenatural. Deus, dá ordem aos seus anjos, Senhor, nessa noite. Visita a minha casa, visita, Senhor, o meu trabalho. Senhor, começa uma obra poderosa de salvação e de restauração. Meu Deus, em nome de Jesus, libera a cura, libera a cura das emoções. Ninguém vai tirar a sua vida, não. Espírito de morte, sai em nome de Jesus. Meu irmão, começa a declarar, começa a pedir, começa a clamar ao Senhor, começa a orar por um milagre e uma intervenção sobrenatural, em nome de Jesus. Paizinho querido, eu oro a Ti nessa noite. A Tua palavra foi ministrada, a Tua palavra, Senhor, vem como flecha ao nosso coração e dá frutos no nosso coração. Por isso eu te peço, Paizinho querido, que tudo aquilo que o Senhor tem para fazer seja feito nessa noite, na vida desse homem, dessa mulher, desse valente que se posiciona na sua presença e não desiste, Senhor, envia resposta a eles, envia, Senhor, provisão à sua despensa, envia salvação à sua casa, e que o teu nome poderoso, santo e justo seja glorificado no nosso meio, e nós tenhamos grandes testemunhos daquilo que o Senhor está fazendo nessa noite, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: aplauda ao Senhor.